Fala pessoal, daqui novamente, comentar aqui um pouquinho sobre Chelsea e Aston Villa, né? Na verdade, Aston Villa e Chelsea nessa volta da Premier League. O Aston Villa já voltou, né? Já tinha voltado, jogou contra o Sheffield United na quarta-feira. Então o foco desse vídeo vai ser o Chelsea, né? Primeira partida do time após a pandemia, algumas coisas interessantes para se pontuar e eu quero abordar um pouquinho nesse jogo, um pouco sobre a partida e um pouco do que a gente pode tirar de destaque dessa atuação dos Blues de Frank Lampard, né? Então assim, antes do jogo, o que mais se esperava era justamente a presença do Loftus-Cheek, né? Voltando, não jogou a temporada inteira, né? Ele se machucou antes da final da Europa League do ano passado, né? No amistoso que teve ali no período entre o final da temporada e a final da Europa League. Ele não joga a final da Europa League, né, e fica machucado, uma lesão séria, e ele só voltou agora, né. Eu até esperava que ele fosse voltar como um meio campista pela esquerda, né, ou jogando mais centralizado, e até depois de conversar com uma página de um torcedor do Chelsea, ele me explicou e realmente fazia sentido, né, foi o que se concretizou quando o Frank Lampard, quando a gente pôde ver o time dentro de campo, né? Então era o Loftus-Cheek jogando como um ponta pela esquerda e o Mason Mount como um meio campista um pouco mais por dentro, né? Um meio campista mais central, era um 4-4-3, era um 4-3-3 no papel, né? Porque o Kovacic não funcionava exatamente como segundo volante ao lado do Kanté, mas você tinha sim o Kovacic um pouco mais próximo, né, do Kanté, assim, o Mason Mount com um pouco mais de liberdade para se movimentar, né? E outra coisa interessante também foi o fato do Kanté estar jogando como primeiro volante, né, como o primeiro homem do meio campo. E o Rafael Oliveira fez um tweet e eu só fui ver algumas horas depois e de fato era verdade, né? Ele falando que o Kanté muitas vezes é confundido como um primeiro volante. E é exatamente isso, assim. O Kanté, eu ouso dizer aqui na Premier League que ele nunca jogou nessa função de primeiro homem de meio campo, o primeiro volante à frente de uma linha de 4. O Kanté nunca jogou assim. No Leicester ele jogava ao lado do Drinkwater ou do Andy King, numa dupla de meio campo, no 4-4-2. No Chelsea do Antônio Conte, ele jogava num 3-4-3 ao lado do Matic. E com o Maurício Sarri, ele passou a jogar como meio campista à direita, né, até se destacando, fazendo alguns gols importantes. E com o Frank Lampard também, sempre jogando ao lado de uma dupla ou à direita, né. O Jorginho passou a ser esse primeiro homem de meio campo a partir do momento que pisa em Stamford Bridge. E o Kanté, não, o Kanté nunca fez essa função de primeiro homem de meio campo, né. Inclusive aí, comente aí embaixo nos comentários se você lembra de algum jogo que o Kanté de fato jogou nessa função, num trio à frente ou num 4-1-4-1, jogando à frente da defesa, né. Então esse foi mais um ponto interessante da partida, né. O jogo até começa num ritmo intenso, com as duas equipes ali naquela empolgação inicial, tentando acelerar, principalmente o Chelsea. Isso foi bem interessante de se ver, e com o passar do tempo, cada vez mais o cenário esperado passou a ser de fato o cenário do jogo, que é o Chelsea com uma posse de bola e o Aston Villa naturalmente se defendendo, né? Eu, assim, já desisti do Aston Villa de esperar que esse time ainda vai conseguir jogar um futebol satisfatório como a gente viu na segunda divisão com o Dean Smith. É uma pena porque tem elenco para isso, né? Mas enfim, passou a partir dos 15 minutos de jogo mais ou menos, que 20 minutos de jogo passou a ser o desafio máximo do futebol mundial, que é furar uma defesa fechada. Então o Chelsea tinha a posse de bola e o Aston Villa tomaria conta para que o Chelsea não conseguisse se criar. E até o lance do gol, o Chelsea de fato não teve um número. O lance do gol, não, o gol está no segundo tempo. Até o lance do primeiro gol, o Chelsea não faz exatamente uma grande partida a nível de chances, por mais que em vários momentos conseguisse acelerar uma troca de passes. Então, logo nos primeiros momentos onde o cenário se desenvolve, você tem o William conseguindo fazer em alguns momentos uma diagonal, né, partindo para dentro, já que o Kovacic jogava um pouco mais atrás. Em diversos momentos essa bola sendo invertida para o Marcos Alonso, que era o jogador que fazia essa função de corredor, porque o Loftus-Cheek naturalmente jogaria um pouco mais centralizado, buscando sempre a jogada por dentro, afinal de contas ele não é um ponta. E o Mason Mount. Talvez o Mason Mount tenha sido o principal jogador da partida do Chelsea hoje, com muita liberdade para circulação, buscando as tabelas, né, incomodando a posse de bola da Aston Villa no momento de recuperação, tentando alguma jogada individual com um drible curto, buscar um passe e conseguir se projetar no espaço. Enfim, ele foi o jogador que mais tentou nesse sentido. Só que por mais que o Chelsea em alguns momentos conseguisse acelerar, nunca era algo que de fato resultasse em chances claras. E o time, na primeira metade do meio tempo, boa parte do primeiro tempo, se resumiu a principalmente cruzamentos para a área. Só que com uma defesa alta no Aston Villa, né, os dois zagueiros e o lateral pela direita, Ngoyô, Ponsah e Ngoyô, naturalmente seria muito difícil de qualquer coisa que se tornasse produtivo a partir de um lançamento na área. Então no Chelsea, que conseguia acelerar a troca de passes, não era um time lento, mas era um time que demonstrava dificuldade em transformar essa velocidade nos passes em chances de fato, em chances bem criadas. E se resumiu a principalmente cruzamentos pelo lado esquerdo,
partindo do Marcos Alonso. Só que a partir ali dos 35 minutos, você tem uma mudança na postura do Chelsea, no posicionamento das peças, que permitiu com que não só você tivesse entrada do Azpilicueta como mais uma peça à frente para fornecer essas jogadas de cruzamento, mas fornecendo mais uma opção de passe, como você passa a ter mais homens numa área de campo mais perigosa. Então o que acontece? O Kovacic passa a jogar um pouco mais pela esquerda à frente, o Mason Mount se consolida mais pelo lado direito, você passa a ter o Azpilicueta mais presente, o Kanté joga um pouco mais recuado como esse primeiro homem da distribuição, e você passa a ter o Alonso mais fixo como um ponta pela esquerda. A partir daí você passa a ter 3 homens de meio campo com capacidade de passe, ou não necessariamente para isso, mas para ocupar uma faixa de campo que vá tomar atenção dos defensores do Aston Villa numa faixa de campo mais perigosa. Então você tem o Kanté à frente, o Loftus-Cheek mais por dentro, o Kovacic um pouco mais centralizado e o Mason Mount pela direita. O William partindo pela direita, mais com uma questão de ponta de velocidade, e o Marcos Alonso mais fixo pela esquerda. E nisso o Chelsea consegue ter mais presença naquela região, por mais que, de novo, não necessariamente conseguisse ter chances claras de gol. E aí, na minha opinião, que o Mason Mount cresce. Ele consegue deslocar, consegue criar várias situações partindo da direita, se entendendo muito bem com o William pro Azpilicueta. E essa triangulação pelo lado direito funcionou muito bem, né? Tem um lance individual do Mason Mount, que ele consegue uma tabela, sai em condição de cruzar, dribla o marcador, mete a bola para a área, acaba não tendo exatamente um desfecho satisfatório, mas mostra a capacidade dele de não só se entender com os jogadores próximos deles, e a partir daí também ter a qualidade individual para deslocar um espaço. Então isso foi muito interessante de se ver. E é engraçado de se pensar que o gol só sai no momento em que o Pulisic chega ao jogo, né? E o Pulisic só vai entrar lá período logo depois ali da pausa para hidratação, ali, se não me engano até foi no momento da pausa da hidratação. E ele entra ele e o Barkley, né? E naturalmente mudaria a ocupação, não só a característica, né? Afinal de contas o Pulisic é muito mais ponta que o Loftus-Cheek, mas a ocupação de espaço, né? O Barkley entra como meio-campista à esquerda, o Pulisic naturalmente entraria como um ponta pela esquerda, não como meio-campista. Aliás, o Barkley entra como meio-campista à esquerda, né? No lugar do Kovacic, né? O Kovacic que já vem jogando um pouco mais centralizado à frente, né? E o Pulisic entra como um ponta pela esquerda. Então ele passa a ocupar uma faixa de ponta, uma faixa mais aguda. Então nesse sentido o Marcos Alonso passa a apoiar um pouco menos e você passa a ter praticamente o Chelsea só jogando pelo lado direito. As jogadas eram todas desembocadas, o último passe para a área era sempre pelo lado direito. E o gol sai justamente numa dessas jogadas de triangulação com a Azpilicueta dando passe. O Azpilicueta já tinha crescido na reta final do primeiro tempo e no início do segundo tempo. Só que aí que entra a questão do interessante em relação ao posicionamento do Pulisic. No posicionamento do Loftus-Cheek, já a partir dos 10 minutos finais do primeiro tempo, início do segundo tempo, você tinha um meio-campista, um meia central jogando aberto, mas que naturalmente ocuparia uma faixa mais por dentro. E o gol do Pulisic, atuando como ponta, está justamente num posicionamento de segunda trave, de um jogador atacando como um ponta, de um jogador atacando a área à frente, e não necessariamente por dentro, aparecendo no meio dos zagueiros, né? O Pulisic faz o gol justamente atacando por fora dos laterais, ou entre o lateral e o zagueiro, e não no meio ali dos defensores centrais. E aí sai o gol do Chelsea e logo depois sai o segundo. E o segundo já sai num contexto muito mais de uma troca de passes, novamente envolvendo o Barkley e principalmente o Mason Mount buscando tabelas no momento em que o Azpilicueta está pelo lado esquerdo, né, no momento de saída de bola. Né? Aí o Chelsea faz o 2-1 e a partir daí a partida fica um pouco mais equilibrada no sentido de que o Chelsea não sofre represálias, digamos assim, do Aston Villa. Até o Aston Villa passa a ter uma chance ou outra, mas muito mais esporádica, e nesse sentido tem até algumas alterações do Smith que fizeram sentido, né? Então ele bota o Samatta no primeiro momento, tirando o Keenan Davis, né? Coloca o Nakamba e o Trezeguet, e é interessante ver o posicionamento que ele busca o Trezeguet, e aí entra na questão positiva do Kanté. Ele bota o Trezeguet para jogar atrás do Samatta e vira uma espécie aí de 4-2-3-1, né? O Trezeguet funcionando muito mais como um segundo atacante, com o Samatta jogando aberto pelo lado esquerdo, né? Samatta que é um homem mais de meio campo central, né? Até chegou a jogar como primeiro homem em vários momentos com o Dean Smith, mas na primeira metade da temporada. Ele entra para jogar aberto muito pela essa função de deixar o Trezeguet para receber essas bolas nas costas do Kanté. Só que o Kanté vai muito bem para impedir que essa bola chegue e quando chegasse era rapidamente recuperada. Então a reta final, o Chelsea até tem um lance onde poderia ter posto tudo a perder, né, depois da entrada do Rota Peleteiro, até uma bola que é um pouco mal afastada pelo Christensen, depois que o Kanté perde pelo alto, e aí é uma questão física mesmo, né, por conta da estatura dele, e quase que o Aston Villa consegue empatar na reta final. Só que
de forma geral, o Chelsea conseguiu controlar bem. Fica realmente aquele clima de tensão na reta final, porque era um placar apertado e o Chelsea até consegue deslocar um pouco mais de distância, o jogo fica um pouco mais aberto, você tem o Pulisic já conseguindo correr mais pelo lado esquerdo, né? E assim, depois de ter entrado o Tammy Abraham na saída de Giroud, não que o Tammy Abraham tenha influenciado muito, né? Até acredito que ele já poderia ter começado como titular na partida de hoje. Mas enfim, o Willian sai também, né? Fez até uma boa partida, né? Funcionou bem com uma trinca ali pelo lado direito, do lado do Mount, do Aspilicueta. Mas assim, a reta final do jogo foi um controle com algumas chances esporádicas do Aston Villa que poderiam ter posto em complicação a vida do Chelsea, mas que num todo não foram exatamente fruto de alguma estratégia bem armada, né? Até a estratégia fazia sentido, né? Do posicionamento, né? No primeiro momento do Trezeguet e no segundo momento do Grealish jogando um pouco mais por dentro, mas que não funcionou, muito também pelo mérito do Kanté, né? Jogando muito bem nessa função de primeiro volante, não só distribuindo, principalmente distribuindo, porque foi o jogo praticamente do Chelsea no campo de ataque, né? Mas em segundo momento também fornecendo, sendo esse cara pra realmente ser esse cão de caça à frente da defesa, sozinho, mais isolado do que de fato como uma dupla, quando ele jogou praticamente a carreira inteira dele na Premier League e no Chelsea principalmente, e na seleção francesa também, tá? Então é isso, sinta-se livre pra concordar e discordar nos comentários, tá? É isso, espero que tenham gostado.